Olá, pessoal, tudo bem? O Pod da Rita voltou com tudo. E voltou com quem? Com a Nanda, gente. Lembram dela? Gente, a Nanda é funcionária pública e nutricionista. Nanda, se apresenta, amor, que eu já, roubei a cena aqui falando tudo isso. Fala, meu anjo. Imagina, que isso. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu e a Rita nos conhecemos aí já há quase 4 anos. Já participei aqui do Pod, é a segunda vez que eu venho. Então, quem tiver oportunidade, procurar o outro Pod que a gente fez juntas, e aí lá tem a minha história mais completa, assim, né? Hoje eu vou dar um resumo, porque a gente vai entrar num assunto importante, né? Que que acomete muitas mulheres, principalmente depois de algumas cirurgias ginecológicas, e também nos acomete sempre a partir da idade entre torno de 40 e 45 anos. Eu fui, né, portadora de endometriose, mais ou menos diagnosticada aos 25, 26 anos, mas os primeiros sintomas começaram aos 19. Nossa. Talvez, se a gente for pensar bem, acho que lá pelos 15 eu já tinha poucos indícios, né? Mas, por exemplo, cólicas, que naquela época a gente tomava Atroveran. Quem lembra do Atroveran? O Atroveran, ele começou a não fazer mais efeito. Nossa. Aí passou o Buscopan. Aí, de vez em quando, né, eu me lembro que eu trabalhava numa multinacional com 16 anos e eu fui parar 2 vezes no hospital por causa disso, por causa de cólicas. E era uma empresa que tinha vários segmentos aqui no Brasil, e um dos segmentos era farmacêutico. E a enfermeira do ambulatório me indicou uma medicação, tomei por anos, era biprofenide, uma medicação muito forte, né? E meio que eu fiquei mais 1996, 97 por aí. E eu tomei por alguns anos essa medicação e realmente, assim, eu tive poucas dores, né? Então é muito forte, né, Nanda? Mas era bem forte, perto de um Buscopan, né, que até hoje é um remédio bem utilizado, né? Até simples, muito conhecido, né, para todos. Então, assim, eu fui vivendo com endometriose sem diagnóstico até os 26 anos. Nossa. Aí, com 28, eu tive a primeira cirurgia de emergência. Foi uma cirurgia de ovário que a gente chama de roto, mas ele estoura, né? Estoura o ovário, né? Estoura o ovário. Então, a gente, assim, passa por situações que tem a ver com a doença, mas ainda não tem diagnóstico. Então, você vai vivendo, né? Acostuma com a dor, né, Nanda? O médico vai dando pílula para tomar, para melhorar o ciclo menstrual, as dores. Então, depois dessa primeira cirurgia, aos 28 anos, eu tive o diagnóstico fechado, né, de que era endometriose. E aí, passei a conviver, continuei da mesma forma, né, medicação para dor e acompanhamento com o ginecologista, os exames normais. E aí eu tive aos 32 anos, eu acho. 32, 34 anos. Jovem, né? Jovem. E aí essa cirurgia já foi um pouco mais complexa, né? Eu tinha um endometrioma no ovário direito. E até então nunca tinha ouvido falar em endometrioma, que é um mioma de endométrio. É diferente do mioma, Nanda? Do mioma comum? Do mioma comum. Vamos dizer que sim. Né? O que muda é que no endometrioma ele é um mioma com endometriose, vamos dizer assim. Ele tem o tecido do endométrio, né, junto, né, no crescimento desse mioma. E aí eu tive uma apendicite. Nossa. No mesmo momento, nessa crise, e que assim, até hoje a gente não sabe quem que causou a primeira vez que estourou, né? Quem estourou primeiro, vamos dizer assim. Se foi o apêndice ou se foi o ovário. Então, foi uma cirurgia bem complexa. Eu passei 3 dias no hospital sem diagnóstico, né? Não tinha diagnóstico. Quiseram me mandar para casa, eu insisti,
eu disse que havia alguma coisa de errado na minha barriga e que isso tinha que ser investigado. Eu não ia para casa, eu não quis ir para casa. Uhum. E foi, acho que, né, a mão do Senhor, a mão de Deus, porque eu fui insistente, uma coisa que a gente precisa ser nessa doença é insistente. Ah, sim, porque eles colocam muito tratamento e nada, né, Nanda? Não resolve, Não resolve. né? São tratamentos que a gente pode chamar de paliativos, que melhoram uma situação ou outra, né? Mas o problema, a causa em si, ela vai crescendo dentro de você. Uhum. Então, eu insisti com os médicos que eu queria ficar no hospital, e aí eu tive uma dor muito, muito, muito aguda, e depois dessa dor aguda, enfraqueci muito, eles resolveram operar. Então, era o diagnóstico, um endometrioma, né? Eu perdi o ovário direito, fiz a cirurgia do intestino, tirei o apêndice, né? Porque o Nossa. apêndice também estourou. Então, corri bastante risco, mas graças a Deus o Senhor me livrou também. Tá aqui, linda, maravilhosa. Nanda, essa cirurgia sua, porque eu fiz também e eu vi que é pelo umbigo e pela uma cesárea. A sua é Um corte cesárea? de cesárea, né? Infelizmente, não. Não, a sua não é cesárea? Não. Nem desde a primeira vez eu fui operada sem diagnóstico também, foi de emergência, né? Aos 28 anos. Então, eles fizeram um corte vertical. É do umbigo para baixo. Do umbigo para baixo. E aí, todas as outras vezes que eu operei, eles aproveitaram o mesmo corte, né? Corte. Então, depois dessa cirurgia, eu passei a viver um pouco melhor. Aí, mesmo porque tirou um pouco, né? Limparam o útero, né? Fizeram, tirei o ovário. Então, eu passei a ter uma vida um pouco mais normal. Passei a tomar um hormônio na época. A marca Pietra, não me lembro o nome agora do hormônio, mas é um hormônio específico para endométrio. E eu fui vivendo bem. Aí, aos 38 anos, eu tive um sangramento muito importante durante o ano. E aí, foram 2 sangramentos fortes, que eu, com medicação, eu travei esse sangramento. E aí, em setembro, em 2020, foi quando nos conhecemos. Verdade, Nanda. Gente do céu, eu e a Nanda fazíamos exercícios juntas, eu quase afogava a Nanda. Graças a Deus que Deus colocou a Nanda na minha vida. Eu tinha medo de entrar na piscina, lembra, Nanda? Eu lembro. E nós estávamos numa fase difícil, né? Verdade. Estávamos vivendo ali uma pandemia, já era início das vacinas. É mesmo, foi no início. E eu passei por um período bem difícil de adaptação, porque além de ter passado pela cirurgia, veio uma pandemia no meio do caminho. Eu peguei, por exemplo, Covid sem nenhuma vacina. E ainda a Nanda falava que só ia pro mercado. Que o passeio da Nanda era mercado, porque tinha que usar máscara, né, amiga? Era. Mas a gente conseguiu fazer nossas sessões, foi uma delícia. Nossa, que gostoso. E eu lembro também que você já tinha um projeto naquela época, né? Era. Verdade, amiga. Qual era o projeto? Mulheres Empoderadas. E quem eu chamei para participar? Minha grande amiga Nanda. Estamos juntas até hoje. Até hoje, gente. Olha, e quando eu falei para ela, ela falou: ai, que incrível. E vou falar outra coisa para vocês, tá? Só eu e a Nanda que conversava lá na piscina. Tinha várias pessoas, mas eu e a Nanda se identificamos tanto que a gente não se desgrudava, né, Nanda? Era só por causa da pandemia mesmo, porque eu já queria levar a Nanda na minha casa. Lembra? Lembro. E assim, quem perdeu foram as outras que não fizeram parte da nossa vida, que não estão com a gente até hoje, né? E assim, acho que o período mais importante, né, falando um pouco da minha saúde, ele começa aí, depois dessa cirurgia, porque eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de ter a cura da endometriose. Não era somente um sonho, era uma luta, né? Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, né? Eu procurei tratamentos naturais, fitoterapia, eu modifiquei a minha alimentação, né, para uma alimentação menos inflamatória.
Então eu passei muitos anos nessa busca e foi por meio de uma doença séria, nós sabemos, né? O câncer é uma doença séria, mas foi por meio dela, né, de um câncer que eu me senti livre da endometriose, porém, como as coisas aconteceram, né, com retiradas de órgãos, passei a ter uma nova luta, Que não é fácil. Menopausa. E a menopausa é complicada, né, amiga? Muito difícil de lidar. Precisa buscar bastante conhecimento para lidar com a menopausa. E agora, cortando a Nanda, desculpa, eu tenho totalmente, olha, a certeza que a Nanda tem tudo de menopausa para explicar para todas nós, tá, mulheres? A Nanda é especialista, meu Deus. Um dia eu falei com a Nanda, falei, não, gente, eu tô vivendo outro mundo. Ela sabe tudo. Então, assim, é uma pessoa muito que estuda demais, estuda, assim, sabe o natural, porque a gente tem que tomar mais... Tem que buscar produtos naturais também. Amiga, quais são os sintomas da menopausa? Você pode explicar pra gente? Bom, sintomas são inúmeros, tá? São vários. Alguns são recorrentes numa grande maioria das mulheres, né? E outros são de particularidades mesmo de cada uma. Cada um é um jeito, né? Tá? Sim. Mas assim, sintomas bem genéricos, né? A gente sabe que são os fogachos, né? Os chamados fogachos, que são os calores. Olha aqui, gente, calor. Né? Que são os calorões aqui na nossa nuca. Às vezes toma conta do nosso corpo todo, né? E então, assim, no meu caso, vamos lá. Os calores começaram, acho que tinha uns 3 dias que estava operada. Né? E eu fiquei no hospital mais uns dias. Então, no hospital já comecei a sentir uma coisa diferente. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito friorenta, sabe? Era frio 24 horas por dia, 365 dias no ano. É que nem eu. Então, quando eu comecei a sentir calor, os meus pés queimavam. Os meus pés queimavam. E eu comecei a achar aquilo tão estranho, tão diferente. Mas sabe que a ficha não tinha caído? Eu também não sabia que eu estava na menopausa. Quando a gente faz a cirurgia, já entra na menopausa. Entra na menopausa 5 dias depois. Aproximadamente. E é um calor, gente. Isso do calor eu sei, tá? Então, é um dos sintomas principais, né, que praticamente acomete 100% das mulheres. São os chamados fogachos, que são os calores, né? O famoso calorão aqui na nuca. Eu, no meu caso, sempre senti muito frio a minha vida inteira. Então, eu tinha uns 5, 6 dias quando comecei a sentir calores e os meus pés, que sempre foram muito gelados, passaram a queimar. Então, era um calor assim, diferente, e eu não sabia o que era, porque, infelizmente, os médicos, eles não falam com você claramente. O pós, né? O pós-cirurgia, no meu caso, a única coisa que eles queriam mesmo era ter certeza se o câncer tinha se espalhado ou não. Sim. Né? A prioridade era essa, porque se houvesse se espalhado, eu teria que passar por quimioterapia ou radioterapia, eles iam encontrar a melhor maneira. Então, assim, a princípio, né, no meu caso, como é uma cirurgia 100%, né, de retirada dos órgãos femininos, né, eu tenho menopausa também considerada 100%. Eu não tenho produção de hormônio nenhum, né, que viriam dos ovários e do útero. Que tem que deixar, né? Quando faz a cirurgia, geralmente deixa um ovário e uma trompa, não é isso? Sim. Geralmente, às vezes, as mulheres retiram apenas o útero e ficam com os ovários, o que diminui muito a incidência assim, dos sintomas da menopausa. Mas, Nanda, lá no hospital, eu vi também que se não tirar ou tirar não faz tanta diferença, porque quando corta os vasinhos, as trompas, desculpa, ele não vai mais funcionar. Foi isso que o médico me falou. É isso? Então, assim, ele vai trabalhar menos, quer dizer, desculpa, vai trabalhar menos. Desculpa, tá? Vai trabalhar menos. Sim, mas nesse trabalhar menos, a gente ainda tem uma produção, mesmo que baixa. Bem mínima, né? Sim, mas
qualquer produção de hormônio vai melhorar os sintomas, não vai levar aos ápices, né? Então, vamos lá. No meu caso, que foi 100%, começou com os calores, de repente começou com uns 10 dias mais ou menos, eu comecei a ficar inchada, né? Inchada, e com 15 dias eu percebi que assim, eu não estava conseguindo usar as roupas por causa do inchaço, né, abdominal, normal, né, pós-cirurgia, mas eu percebi que as pernas começaram a ficar mais grossa, né, eu comecei a me sentir mais pesada. Então, nas primeiras consultas, eu falava com o médico, falava, o que está acontecendo? Eu também tirei 26 nó do sistema linfático, então eu tive o sistema linfático comprometido. Né? Então, uma outra particularidade dentro da minha cirurgia, porque eu não ia ter esse sintoma se não tivesse tirado esses 26 nódulos. Então, eu tive essa circulação das pernas comprometidas, é uma sequela, ou seja, para a vida toda. E aí eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer para melhorar, né? A princípio, comecei com as drenagens linfáticas, né? Que ajuda muito, né? Ajuda muito, mas precisa estar associado a exercício, que eu só comecei a fazer mesmo tem mais ou menos um ano, né? Então, de 2019 para cá, tem efetivamente um ano que eu estou treinando assim de forma mais contínua. Né? Antes eu tentava treinar e não conseguia ser contínuo, agora é contínuo. Então, além disso, começaram as dores pelo corpo. Essas dores são horríveis. Eu tô sentindo, tá, gente? Dor aqui. Eu até te falei, né, amiga? Nas articulações, né? É dor aqui, aqui. Nos dedos, nas pontas dos dedos. Você vai pegar uma caneca, você sente que tá pesada. Sente aqui. Né? Todas as articulações do corpo. Principalmente pés, mãos. E eu tive alterações, né, bioquímicas, porque no meu exame de sangue, os primeiros exames de sangue, eu tive todas as alterações, assim, porque os meus exames sempre foram normais. Então eu tive alteração de reumatismo, porque começaram as dores. Eu tive alteração no diabetes, no colesterol. Colesterol ainda luto até hoje. Nada, eu tô com isso. Colesterol alto. Tudo é isso. Diabetes 2 que fala? Tipo 1, né? Diabetes tipo 1. Já desenvolveu? A gordura no fígado é mais uma questão de peso. Porque engordou, de acúmulo de gordura, né? Então, assim, as questões das articulações, as dores, né, vamos dizer, reumáticas, vamos dizer assim, elas também fazem parte de sintomas da falta dos hormônios. Das vitaminas, né, que o médico fala? Não, no caso dos hormônios mesmo femininos. Então, né? A menopausa, ela pode atingir várias questões, vários órgãos, sistemas, né? Então, assim, como eu, no meu caso, não tenho, né, a produção de nenhum hormônio, né, feminino, assim, masculino também, né, que me falta também testosterona, né, no meu organismo, eu tive essas dores e tive alterações no sangue, né, bioquímicas, no caso, que apareceram no exame de sangue. Então, a questão da diabetes, a glicose subiu um pouquinho, acima do normal, nunca tive problema. Os colesteróis, né? Fica alto, né? Colesterol ruim, também tive alteração, colesterol total. E quando eu percebi, acho que com 2 meses mais ou menos, eu havia ganhado, né, 15 quilos. Sim. E aquela história que fala que depois que tirou o útero, a mulher fica velha, feia e gorda, é mentira. Olha aqui a Nanda, que linda, e tirou super jovem. Então, assim, parem com esses também mitos. Tá ótima. Obrigada, não amiga. Não desmerece. Amiga. E eu vou falar uma coisa. Esses mitos que falam que a gente não consegue mais viver, consegue sim, tá, gente? É só arrumar outros métodos, né? A Nanda me falou um dia, o seu corpo vai achando outras soluções. Então não fiquem com medo, gente, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. Quando eu fui fazer a minha cirurgia, primeiro eu não queria fazer, tá? Aí depois eu já queria fazer. Enfim, fiz e estou ótima. E as coisas que está acontecendo é consequências. É aquilo que a Nanda falou. A gordura no fígado, que nem ela
falou aí. É um pouquinho de peso, que nem o médico falou, e que não fiz exercício. Só que no meu caso, eu nem poderia estar fazendo exercício. Agora que eu fui, né, liberada para fazer exercício aqui. Como fala? No abdômen? No abdômen, musculatura. Só isso. Por que enquanto. A sua cirurgia é recente. Quanto tempo tem? Tem 7 meses. Tá cedo ainda. Né? Né? A partir do 6º mês mesmo que os médicos começam a liberar. Então, assim, diante de todas essas alterações, aí veio as alterações nas questões de comportamento. Muda. Muda. Ai, meu Deus, eu sou doidinha. Então, assim, irritabilidade, uma falta, assim, não vou nem dizer que é uma falta de paciência, mas assim, um aumento da ansiedade muito maior. Eu tive alteração da voz também, passei a falar muito mais alto, qualquer coisa a voz estronda, sem controle, a questão do humor, e, né, acho que um dos sintomas, assim, um dos piores, além, as dores são ruins, mas o sono, que nunca mais você consegue ter uma noite normal de sono. Não é. Né? Você acorda várias vezes? Várias vezes. Né? E de dia dá insônia? De dia não tem sono, não tenho. Eu não tenho. Eu sou ao contrário, eu não tenho sono à noite e de dia eu tenho aquele sono pesado que eu falo, caramba, eu dormi a noite toda, por que eu tô tão... E o cansaço, né, Nanda, também? Ou não? Sim, cansaço também. Gente, é um desânimo, um cansaço que eu falo, Larissa. É uma falta de ânimo, de disposição. A menopausa, ela mexe com o nosso organismo todo. Psicológico, interno, tudo, né? De forma completa, né? Então, assim, são muitos sintomas. Às vezes a gente acha que não tem a ver com a menopausa. Os médicos também não fazem essas associações. Eles não ajudam. Né? É bem difícil a gente encontrar profissionais que façam as associações, né, dos sintomas com a doença. Então, assim, são situações adversas que vão acontecendo, mas o bom é que o organismo, como você mesmo falou, você está se sentindo super bem agora. Sim. Então, assim, no começo a gente leva um susto, né? E aí é necessário, né? No meu caso, como eu tive um câncer, eu não posso fazer reposição hormonal. Ah, tá. Mas a reposição hormonal, ela é essencial. Ajuda muito, né? Ajuda bastante, né? Então, assim, como eu não podia ter uma reposição, o que eu fui fazer? Eu fui buscar as alternativas novas alternativas estão, né, disponíveis. Então, eu busquei fitoterapia, né? E assim, não é um mito, viu, gente, que o extrato de amora faz bem para a menopausa. Faz mesmo bem. Faz. Né, o extrato da amora tem a isoflavona, que é derivada da soja, também é muito boa. O extrato não, o óleo da linhaça, que são os ômegas, né? Eu tomo ômegas, né, que vem da linhaça. Eu não tomo o do peixe, eu tomo da linhaça. E ele também contém os 3 ômegas, os 3, 6 e 9. Que ajudam bastante, principalmente sintomas das dores, né? Eu comecei a melhorar muito das dores articulares depois da ingestão do óleo da linhaça. E comer também a linhaça, colocar ela na alimentação. Né? Eu tô fazendo isso desde quando você falou. Então, tem várias coisas, várias receitinhas também que dá para fazer, né? Eu posso depois, a gente combina. Vou fazer aqui já estava com esse pensamento de fazer um e-bookzinho de poucas páginas, mas com algumas receitas especiais para a menopausa. Então, estou acertando, deixando bem legal. E aí eu vou te avisar. A gente publica, eu deixo lá na minha bio para deixar disponível o pessoal baixar. Tá bom? Tá bom. Que é importante também a gente saber fazer alguns alimentos, né? Porque não é só tomar uma medicação, é também mudar o modo de vida, tanto na alimentação quanto nos hábitos, né? No caso, o exercício físico é primordial para melhorar os sintomas da menopausa. E é verdade, viu? Essas questões assim de memória que a gente tem. Então,
Suplementação é muito importante, mas tudo isso a gente tem que passar pelos médicos. Para eles receitarem, tá, né, gente? fazer alguns exames. Então, assim, nunca deixe de dizer para o médico o que você está sentindo, né? Se atentar aos sintomas, né? Se você começou a esquecer algumas coisas, se você percebeu que o seu humor está diferente, se você percebeu que está vindo, de repente, uma depressão, né? Porque é muito comum nessa fase, é uma mudança. A gente não se sente bem, nem por dentro nem por fora. A gente se olha no espelho e fala: tem alguma coisa errada comigo. Não gosta, né? Não gosta de si. Então, assim, é muito importante procurar o tratamento, olhar para si, para ver o que está acontecendo com você, né? E buscar mesmo. Eu aconselho muito a fitoterapia, porque foi o que fez diferença, né, para mim, porque eu não posso tomar nenhum tipo de hormônio. Fui também receitada com calmantes que melhoram os fogachos. Então, são calmantes fraquinhos, né? Mas que o médico me receitou para que eu tenha noites mais tranquilas. Porque aquela noite tranquila que eu tinha antes da cirurgia, essa eu não vou ter mais. A gente não dorme mais, né? A gente não dorme, não adianta achar que vai ser igual antes, que não é. A vida melhora. Tem gente que fala: ai, eu tirei meu útero, não tô nada sentindo de diferente. Mas se for só o útero, é como eu falei. Se os ovários forem preservados, ou você tirar o ovário e ainda ficar com outro ovário, enfim, se ainda ficar algum dos órgãos, os sintomas tendem a ser amenizados, né? Então, assim, o meu caso é um caso um pouco, como que eu vou dizer, ele é mais específico. Em outras coisas, e aí, no caso, você também, né? Mas foi por conta do mioma, né? O mioma e era bem grande, né, gente? Vocês já sabem. Enfim, deixaram o colo do útero e agora estou com problema de, meu Deus, de gordura no fígado e diátese. É diástase, né? É diátese. Mas eu tô bem tranquila. Até no dia lá que a médica falou comigo, gente, eu queria chorar, sabe, Nanda? Eu falei: ai, não acredito. Ela: calma, Rita, tem vários métodos, né? Tá bem moderno hoje em dia, né? Mas eu fico pensando assim: caraca, acabei de sair de uma cirurgia, será que eu vou ter que fazer outra? Então, uma coisa que lembro, acho que na nossa última conversa eu falei sobre a questão de você procurar fitoterapia, mas também de você procurar exercícios físicos. Sim, você falou. Né, exercícios físicos liberados pelo médico, né? Ela está após operada, né? Então, 6 meses é um tempo mínimo, né, de cicatrização, né, em que você pode começar a fazer um exercício. Então, sempre procurar um profissional, sempre avisar seu médico do que está acontecendo. Então, assim, é sempre um alerta, né, para nós mulheres, que nós precisamos ir sim ao ginecologista, né, uma vez ao ano, pelo menos. Tem que se cuidar, gente, porque olha. Por quê? Para você ter uma melhor qualidade de vida, para você se desenvolver nessa nova fase, porque a menopausa, ela é uma fase que ela chega e aos poucos ela vai embora. Ela chega aos poucos ela vai embora, mas é uma fase que é para sempre. Né? Depois dela, a gente não volta a ser o que era antes. É verdade. Né? Então a gente tem que se adaptar à menopausa como algo que nos acompanha. Acho que isso me fez muita diferença. Né? Então, buscar conhecimento, buscar se entender os seus sintomas, levar isso para os médicos, cuidar mais da alimentação. Eu lembro que na época eu escolhi o que chama-se de alimentação anti-inflamatória, que é evitar produtos processados e ultraprocessados, né? Evitar o consumo excessivo, principalmente de carnes. No meu caso, porque uma cirurgia desse porte, ela afeta o intestino. Lá, deixa eu ir no banheiro rapidinho. Resumindo, a sua endometriose. Você pode passar um aviso pro pessoal aqui, por favor? Bom, eu acho que em relação à endometriose, precisa ficar muito alerta também aos sintomas, assim como eu falei da menopausa. A endometriose é uma doença que acomete muitas mulheres. Começa muitas vezes na fase até mesmo muito jovem, no comecinho da vida, né? Da juventude. De menstruação.
Então, é necessário atentar-se às dores fortes, dores que duram mais de 2 ou 3 dias. Precisa muito procurar, né, ajuda, estar presente, né, ao médico. Não só conviver, como eu sempre falo, a mulher foi acostumada, né, a viver com dor. E não é para viver com dor, Né? gente. E existe uma romantização, né, de que menstruação dá dor mesmo, né? Então isso é um mito, né? É um mito. Foi um jeito, né, que a sociedade se desenvolveu, e isso não é verdade. Assim, nós mulheres, a gente não tem que aguentar dores. Não. Né? A gente precisa se libertar, principalmente dessa questão, porque ela nos acomete todo mês. Então, se você sente algum sintoma durante o período menstrual, que você vê que aquilo não é normal, que aquela dor, ela não é normal, é contínua, né? Porque o organismo, ele vai te avisando. Né? Você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de dor, você tá com sangramento, então assim, que também não é normal, Não. você está sentindo que aquilo ali tá diferente, procura seu médico, não deixa de falar pro médico, insista com o seu médico para fazer exames, porque quanto antes ser diagnosticado, melhor. Em relação à menopausa, a mesma coisa. Nós precisamos buscar maneiras de ter uma vida mais plena, de ter uma vida menos refém, né, da menopausa, principalmente. Então, assim, buscando conhecimento, mudando o ritmo da vida, gente, que não tem jeito. A gente precisa mudar. Né? A gente tem que mudar. Chega um momento que você tem que mudar, você tem que buscar algo que te faça melhor. Então, não deixa esses sintomas dominarem você. Você vai conseguir ultrapassá-los. Né? Pode demorar um pouco, mas você vai conseguir. Né? Então, busque a sua saúde mental e a sua saúde física. Alternativas que ajudam, alternativas. Né? E isso não vai trazer nenhum malefício, isso só vai trazer benefícios, não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor, para sua família. Até mesmo para você passar a experiência, né? Verdade. Que assim, é única o caso da Nanda, é único o meu caso, mas alguma coisa encaixa com você. Então, às vezes o que não serve para mim serve para Nanda, serve para você. É questão de estudar mesmo e, que nem a Nanda falou, chegar no seu médico, falar, não ter vergonha, ir mesmo no médico, gente, não deixa, eu tenho vergonha, eu não posso ir no médico. Pelo amor de Deus, gente, vai no médico. Depois cai chorando. Tem que ir no médico, tá? Eu fico falando isso porque eu vejo muitas mulheres falando para mim, eu não vou entrar na sala. Como não? Vai acompanhada. Vai acompanhada. Vai com uma pessoa de confiança, que você possa entrar. Peça indicações de pessoas que frequentam, né, que já tem um médico de confiança também. Isso é muito importante para nós mulheres. Temos um médico de confiança. A gente sabe que é uma situação assim, são exames constrangedores, é difícil, realmente, você tem razão, mas é possível, sim, a gente criar uma rede de apoio. Sim, e é assim, se você não quer passar com um médico masculino, acha uma médica, né, da sua confiança, não tem problema, gente, mas vai no médico, tá bom? E a gente vai encerrando por aqui, e eu quero agradecer a minha amiga Nanda, que traz coisas tão maravilhosas para explicar pra gente. Ela já conhece esse tempo, vai fazer um e-book aí, gente, a gente vai, ver tudo que a Nanda faz e vamos aprender a ficar cada dia melhor. Vamos também falar do nosso patrocinador, né, que eu não falei no início. Vamos falar, Nanda? Vamos falar agora. Primeiro, deixa eu te parabenizar, né, porque agora nós somos, assim, time, né, da Rita. Nós somos um time. Estamos patrocinadas, então temos camiseta, temos caneca. Parabéns, amiga, que linda. Vamos brindar. Um brinde ao pod da Rita. Muito obrigada, minha amiga. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada. E lembrando para vocês, a Nanda é uma das líderes do nosso Empoderadas. Então, gente, quer vir para cá com a gente? Fala aí, Nanda, que eu esqueci. Gente, olha só, a Rita tem um projeto há muitos anos, né? Desde antes de eu conhecê-la, das mulheres empoderadas. Então, assim,
Se você quer fazer parte de um grupo que busca, né, conhecimento, trazer para a mulher saúde mental, saúde física, discussões, né, sobre o nosso mundo, o mundo rosa, o mundo da mulher, procura a Rita, manda direct, manda mensagem, fala com a Larissa. Sejam então, assim, manda mensagem pra gente. Nós vamos iniciar um projeto lindo, maravilhoso, com você que está aí do outro lado e quer dividir a sua experiência, quer colocar tudo isso para outras pessoas, quer dividir e também quer transformar vidas. Isso, e fazendo a sua parte e a gente fazendo a nossa, todas as mulheres vai ser muito felizes, que é o que a gente precisa, né, Nanda? Sim, com certeza. Vai ter um café aí das mulheres, hein? Outubro Rosa. Fica de olho, não perca.